Tá tudo bem, amigo? Tá tudo bem? Oi? Tá tranquilo. Tô olhando que merda que tá. Você tá vindo aonde? Você tá vindo aonde? Quer encostar aqui? O quê? Quer encostar aqui pra você sair da rua? Quer ajuda? Deixa eu te ajudar aí, deixa eu te ajudar. Acho que ele tava no bar. Machucou aí? Tá tudo certinho? Acho que machucou um pouco a cabeça. Normal, só que eu quero ver o que tá acontecendo. Primeira vez. Você bate pra subir ali, tá subindo. Deve ter travado a roda, né? Vai empurrando pra você não cair. Talvez deve estar com um probleminha. Vai empurrando ela. Tá bom? Valeu, obrigado. Tudo certo aí, fica em paz aí. O tiozinho tomou umas birita, mano. Tá meio grog ali. Caiu de bike. Nossa, cara, que susto. A princípio poderia ser tipo, sei lá, infarto, derrame, mal súbito. Né, isso aí acontece, né? Mas aí eu comecei a conversar com ele ali e ele tá com sintomas de embriaguez. Fala, mais motocas! Bora ali na Brava Bajaj. Tô indo na Brava tomar um café. Acordei um pouco tarde hoje porque a semana tá puxada. Estou indo dormir tarde e acordando cedo, né? E aí, galera, hoje foi difícil levantar, hein? Sabadão. Já quero desejar a você aí um feliz dia do motociclista. Talvez esse vídeo está indo exatamente no dia do motociclista, né? Domingão. Domingão, galera. Ei, lá, hein? Só tem doido aqui. O tempo tá bem ameno. Já era pra eu estar lá na Brava, cara. Nossa, eu perdi a hora. Agora, bom, 11h43, velho. Você tá doido. Não sei que dia é hoje. Então, pra voltar lá na Bajaj depois de ter trocado de marca, vou tentar também passar pra vocês aqui algumas percepções do que eu estou achando dessa moto. Após aí rodar quase 300 quilômetros, o que está acontecendo aqui? O Del Reizinho tá travando. Então eu tô no primeiro tanque ainda, 294 quilômetros rodados.
já apareceu um indicador de combustível baixo, ainda tem 2 barrinhas ali de combustível. Acredito eu que uns 5 litros. Então agora eu posso falar aqui as minhas primeiras impressões com essa moto. O que eu tô achando dela, o que eu gostei, o que eu não gostei aqui no primeiro contato. Então eu vou começar aqui pelo primeiro ponto que eu não gostei nessa moto. Nossa, mas você já vai colocar defeito na moto, mas motoca, você acabou de comprar a moto, já está arrependido? Não, galera, não existe moto perfeita, né? E como não existe moto perfeita, é importante trazer para vocês, nas percepções do dono, aquilo que agrada e aquilo que desagrada. Isso não vai tirar o mérito da moto. Eu não me sinto triste ou decepcionado ou desiludido por ter trocado de marca ou de moto, de forma alguma, galera. Mas eu sempre procuro ser transparente com vocês, honesto e imparcial. Então, com essa moto aqui não vai ser diferente. É uma moto, em termos gerais, mais potente, melhor, mais confortável, sim. Uma moto que está numa categoria superior à moto anterior que eu tinha. Porém, é óbvio que ela vai ter também alguns pontos que poderiam ser melhorados, que podem ser melhorados. Assim como tinham antes dessa última versão, né, que tinham 5 itens nessa moto anterior, que veio nessa versão atualizada aqui da Tiger Sport 660, que não tinha na versão anterior, né, de 2024. E agora tem. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando desses itens. Então o primeiro ponto, galera, que me desagradou nessa moto, pra quem não sabe, né, acabei de falar, mas vou repetir. Eu acabei de trocar a moto. Tem pouco mais aí de algumas semanas, né, eu acho que umas 3 semanas. 3 semanas não, tem um mês que eu vendi a minha moto e tem 2 semanas que eu estou com essa moto aqui. Vai fazer 2 semanas. Fez 2 semanas? Não, corrigindo, faz 1 semana que eu tô com essa moto aqui. Eu peguei ela na quinta-feira passada e quinta-feira retrasada, e na quinta-feira passada fez 1 semana, ou seja, na última quinta-feira. Peguei ela no dia 17, né? Então tem aí dia 17, foram 7 dias. Mais 2, 9, 27, 26. Então hoje é dia 26. Tem 9 dias que eu tô com essa moto. E nesses 9 dias eu rodei aí seus 300 km, exatamente 300 km, batendo aqui no Trip 2. E o que eu não gostei nessa moto, galera? Primeiro ponto que eu não gostei nessa moto foi o fato dela não vir com as botoeiras retro iluminadas, que são itens que eu tinha na minha moto anterior. Nas 3 motos que eu tive, nas minhas primeiras 3 motos, né, eu tinha esse item, que pra mim era algo cômodo, porque eu saía ali na cidade pra rodar à noite. Então isso ajudava na luminosidade aqui dos comandos. Mas não é algo que eu tô sofrendo. Ah, meu Deus, a moto é ruim. Nossa, trave, que mancada. Meu Deus do céu, fazer aquele, sabe? É igual, por exemplo, na Dominar 250, que não vem tomado USB, né? E tá tudo certo, galera. É um item que não tinha na moto. Fazia falta? Com certeza. Mas pra mim, eu não ia morrer sem ficar sem esse item, né? Eu tinha outras formas de resolver esse problema, só que aqui não, né? A diferença é que na Dominar 250, o problema maior, o pênalti gigantesco da Bajaj,
é não permitir os usuários, os clientes, instalar a tomada USB. E aí você ia na concessionária e fala, não pode instalar. Se a gente detectar que teve fio cortado, alteração na parte elétrica, perde a garantia. Ah, mas vocês não instalam? Não, a gente não instala, não pode instalar. Então um grande pênalti da Bajaj em relação à tomada USB é isso. É orientar os clientes a não fazer instalação por conta própria e também não dar a opção de instalar como item opcional, como já é na Traf. Na Traf, essa moto aqui não vem com tomada USB, que seria o segundo ponto que eu destaco como negativo, que eu não gostei. Poxa, uma moto desse porte poderia vir com a tomada USB. Por isso que eu estou fazendo aqui uma relação entre a Dominar 250, porque é a moto que eu tinha anteriormente. Então um dos itens que lá eu via como negativo e aqui também vem como negativo é o segundo item, que é a falta da tomada USB. Porém, aqui eu consigo ir lá na Traf e pedir para eles instalar. Eu não vou perder a garantia. Existe a instalação da própria concessionária. Eles oferecem isso como recurso opcional. Então aqui tem um grande diferencial nisso. Então eu não fico preocupado assim, poxa, não tem USB e aí eu tenho que usar powerbank, usar fios aqui, usar mochila e tal. E se eu não tiver espaço, como é que eu vou fazer? Eu não fico pensando nessa logística aqui se eu for viajar e gravar e precisar carregar o celular e a câmera, minhas baterias. Entende? Aqui não, aqui se eu precisar de uma tomada USB, é só eu ir na Triumph e instalar. Quanto custa? R$150 a instalação da tomada USB. É um valor um pouco caro, né? Mas eu já sabia disso, já tinha pesquisado o valor. É aquilo. Para esse tipo de moto, galera, se você quer economia, não adianta ficar fazendo cálculo. Essa moto aqui não ela não vem com a proposta de ser uma moto econômica. Então eu já sabia disso e eu aceitei essa questão de pagar os R$150. Então quando eu precisar instalar a tomada USB, eu vou ir lá na Traf e vou pedir para eles instalar para mim e vou pagar aí os R$150. Beleza? E aqui eu vou para o terceiro item, que eu já percebi andando aqui os primeiros 300 km com essa moto. Pelo menos ali como primeiras impressões, é o entre-eixo delas, que é um pouco curto. Então isso realmente afeta um pouco a questão do conforto, mas ela não deixa de ser confortável. Só que tem um porém, né? Se eu quisesse uma moto aí com entre-eixos um pouco maior, eu teria que ter ido para Tiger Sport 800 e não a 660. E isso também já é um item que eu sabia que era assim. Eu desconfiava que isso poderia interferir no conforto. Inclusive, o entre-eixos dessa moto aqui é 2 centímetros menor que o da Dominar 250. Eu estava comparando isso. E ando com ela, eu percebi essa diferença, que em alguns lugares realmente eu senti um pouco mais, mas aí tem outras questões também envolvidas, né, como o tipo do pneu que eu estou usando aqui. É um pneu que é um perfil baixo, mais esportivo, vai ter um grip melhor em curva, só que a esportividade dela vai tirar um pouquinho do conforto. E aí você pode pensar assim, mas você está então dizendo que essa moto é menos confortável que a Dominar 250? Em termos gerais não, mas em alguns pontos realmente você sente mais, eu sinto mais as imperfeições do asfalto, justamente porque essa moto ela tem a proposta mais esportiva. Então isso daqui pra mim é um ponto que eu vi como negativo, né? Eu não sabia que ia ser exatamente assim, mas em contrapartida, em alguns momentos, galera, eu percebo que essa moto aqui ela transmite mais segurança também. E aí eu acho que é o conjunto, né? O conjunto como um todo dessa moto ela é bem equilibrada.
Mas a questão do entre-eixos para percursos aí um pouco mais esburacados, né, realmente vai fazer diferença. Vai fazer diferença. E aí você tá falando assim, novamente, pessoal, essa moto aqui é mais confortável que a Dominar 250? Sim, pessoal, mas eu acho que para uma moto desse porte aqui, ela, por exemplo, ela perde em conforto para Tiger Sport 800, para a Tiger 900, que já é uma outra proposta, entende? A proposta. Então é um ponto que eu vejo como negativo dessa moto. E aí tentando passar aqui uma percepção mais imparcial, se você faz muita questão mesmo de ter um conforto melhor, então eu sugiro que você vá para uma Tiger Sport 800 ou para uma Tiger 900, enfim, uma moto maior que essa aqui, que vai te entregar um conforto um pouquinho melhor. E aí, só para frisar e também responder uma dúvida, né? Então por que eu peguei a Tiger Sport 660 e não a 800? Se a 800 é mais potente e é mais confortável. Justamente porque a Tiger Sport 800 eu achei ela muito bruta, ela me assustou um pouco. Vocês podem ver aí no test ride, ela é muito forte, a potência dela tá sempre ali na mão, sabe? Também tem a questão do preço, ela é muito mais cara que essa moto aqui. Então é um valor que realmente no momento pra mim não estava disposto a fazer esse sacrifício, né? Seria um sacrifício, galera. Então eu não quero jogar na minha sanidade mental para ficar me preocupando com juros absurdos, abusivos de financiamento. Já tô pagando uns juros altos já nessa moto, que eu financiei parte dela, e realmente isso me incomodou bastante. Me senti um burro, diga-se de passagem. Mas eu não fico pensando nisso agora, nesse momento. Depois eu vou fazer os cálculos e trazer aqui pra vocês. Agora, o que eu gostei nessa moto, pessoal? Primeiro ponto que eu gostei nessa moto, que eu destaco como ponto positivo, é ciclística, posição de pilotagem e ergonomia dessa moto. Cara, o guidão dela é mais alto, é uma moto mais alta. É uma moto mais alta. E aí isso também se traduz em conforto, né? A suspensão dela são 150 mm dianteira e traseira. Então ela me atende muito bem nessa questão da ergonomia. É uma moto que eu tô vendo aqui que vai ser melhor pra pegar a rodovia do que a moto anterior, porque essa bola aqui protege bem, tá? A ciclística dela é muito parecida com a Dominar. Não vou falar, é parecida. Quando eu falo parecida, é na questão ali do peso, gestão do peso, né? Na questão do peso, ela é muito parecida com a Dominar 250, que foi minha moto anterior. Então assim, eu não senti grandes dificuldades em pegar a moto e fazer curva, né? E fazer a gestão dela parada, sabe? Em passar nos corredores, tem uma diferença, é um pouquinho mais difícil de passar no corredor com essa moto, estou me adaptando ainda porque ela tem um guidão mais alto. Então, aqui eu tenho que me preocupar mais com as vans, né, e não com os carros de menor porte, carro de passeio. Então, nesse processo que eu estou passando de adaptação com a ciclística dessa moto, o ponto positivo dela é a ciclística. Gostei muito da ciclística. O fato de ela ter um entre-eixos um pouco menor que na moto anterior, isso se traduz aqui em agilidade. O pneu dela é mais largo, né? Então, para fazer curva em baixas velocidades, eu vou ter que inclinar um pouco mais, né? Fazer aquela jogadinha aqui assim de lado, né? Corpo para um lado e moto para o outro em baixas velocidades. Isso é normal. Eu já sabia que era assim. Só que isso eu tenho que fazer com um pouquinho mais de acentuação, posso dizer assim? Seria o termo correto? Tem que inclinar um pouco mais a moto. A Dominar 250 não.
como o pneu dela era mais fino, qualquer jogadinha que eu dava pro lado com o meu corpo, ela já inclinava, né? Então era mais fácil de eu fazer ela inclinar. Aqui, como a moto tem um grip maior, por conta do pneu que é largo, né? Bem largo esse pneu. Acredito que para compensar também o entre-eixos dela, que é curto, né? Aí eu tenho que deitar. A moto tem que deitar. E isso é legal porque a característica dela, moto esportiva, né? Uma touring esportiva. Uma crossover ali esportiva, moto para viajar. Então você tem esportividade e você consegue viajar com ela. É outro ponto. O segundo ponto que eu achei bem interessante nessa moto, ponto positivo, é que ela já vem com os encaixes para o afastador de alforge. Então você não precisa ficar fazendo adaptações. É só pegar o suporte de alforge, colocar nela e instalar os alforges. Claro que esse for os alforges ali, suporte original, né? Deu uma pesquisada, tem alforges que encaixam aqui nessa estrutura, que ela já tem esses encaixes aqui. E isso eu achei bem interessante, tá? Então já vai mais um ponto positivo aí para essa proposta que ela tem de viagem, né? Por ser uma touring, ela já vem com algumas adaptações para você já instalar os alforjes laterais nela, né? Isso eu achei bem legal. Atende bem a proposta dela, que é moto para viagem, né? Viagem em rodovias e um fora de estrada bem levinho, tá, galera? Essa moto aqui não é pra você pegar trilha, pra você pegar fora de estrada pesado, não. Aí já tem as Tigers maiores, já tem outras motos aí, BMW também, que já tem essa proposta. Não é a proposta dessa moto aqui. A proposta dessa moto aqui é viagens aí em rodovias, né? Outro ponto importante, a aerodinâmica dessa moto, proteção aerodinâmica que ela oferece. Galera, essa bolha aqui protege demais. Cara, como a bolha faz diferença. Então, um ponto super positivo para a aerodinâmica dessa moto, muito boa mesmo. Complementando, né, essa questão que ela vem com uma proposta para viajar, ser uma moto de viagem. Então ela protege muito bem. No meu caso, que eu sou um pouquinho alto, então eu acredito que para melhorar um pouco mais essa proteção aerodinâmica, eu teria que colocar um defletor aqui, um extensor, né? Mas do jeito que tá show de bola. Eu já rodei com ela aí de forma ininterrupta por 150 km aqui na cidade, fazendo trechos de rodovia. Então ela oferece um conforto muito bom, tá? Então são esses 3 pontos negativos e 3 pontos positivos que eu acho dessa moto, que eu estou achando dessa moto até o momento, tá? E é isso, galera. É isso. Vou chegando na Bajaj de Triumph. Oba! Cheguei. Deixei a moto morrer ainda. Então vamos lá, galera. Cheguei meio tarde aqui, né? Mas bora lá. Olha o tanto de dominar que tem aí, ó. Já chegou o lote novo na Bajaj, galera. Ó, um monte de moto aí, ó, pra ativar, ó. Top demais. Top demais. Rapaziada, acabou aqui o café na Brava Bajaj. Uns
Vamos ver que horas são. 13 horas e 28 minutos. Estou pensando se eu vou pra casa ou se eu faço um bate-volta. E agora 13 horas e 27, tá certinho o relógio ali. Hoje é sabadão, dia 28. Amanhã é dia do motociclista. Então um feliz dia do motociclista para você. Esse vídeo provavelmente está indo ao ar domingo, dia 26, né? Ou dia 27, né? Hoje é sábado. Eu quero lhe desejar aí um feliz dia do motociclismo. E agora vamos conectar aqui o My Triumph pra gente colocar uma rota aqui. Eu vou pegar aqui no Maps. Eu tô me adaptando ainda com esse recurso de navegação, galera. Então eu pesquiso o endereço aqui primeiro e depois eu jogo lá no My Triumph. Copio e jogo aqui, ó. Tá dando 21 km de distância. Ah, agora atualizou, corrigiu, 62 km. Então eu vou fazer uma parada para fazer o segundo abastecimento, para a gente fazer a nossa primeira média. Lembrando que a gente está aí no período de amaciamento, mas eu gosto de fazer essa média para eu ter registrado, para trazer para vocês também. Opa, pezinho, 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 pezinho. Para vocês também ter um comparativo, né? Saber quanto que a moto vai gastar no período de amaciamento. Se você acha esse tipo de informação relevante. Entrei errado. E lá, era pra eu entrar aqui, ó. Não entrei. Vou entrar na próxima. Ah lá, atualizou. Era pra entrar aqui, ó. Então vamos voltar aqui. Tava ali batendo um papo com o tio Montanha. A gente tava falando sobre vários assuntos aí do mundo das rodas, né? Marcas, motos, pós-venda, preços. A gente falou também um pouquinho dos atendimentos aqui, da qualidade do atendimento das lojas aqui, motos.
de Curitiba. E parece que entre os youtubers que gravam aqui, que são ativos e que estão fazendo conteúdo, né? Parece que a nossa opinião é unânime sobre o pós-venda de algumas lojas. Pós-venda não, atendimento, né? O atendimento ali de vendas. Porque a gente começa a conversar e compartilhar algumas coisas, algumas situações que a gente tem passado no atendimento aí das lojas. E deixando claro, tá, galera? Nenhuma loja é obrigada a nos atender ou liberar a moto pra gente. A gente não tá pedindo pra nenhuma loja deixar a gente testar, ficar com a moto tantos dias e tal, lá. Não. Eu tô falando atendimento como cliente. Você vai na loja, a loja tem um test ride, ela oferece um test ride, e aí você vai lá como consumidor pra fazer um test ride e conhecer a moto. É nesse aspecto, tá? É dessa forma. Então a gente falou sobre Royal Enfield, a gente falou sobre Triumph, a gente falou sobre Bajaj, sobre Honda, sobre Yamaha, sobre Shinerai. A gente só não comentou sobre Dafra, né? Porque a gente já foi na Dafra, mas o nível de atendimento é o mesmo da Bajaj, porque é do mesmo grupo, a Dafra que tem ali próximo onde eu fui. Então, de certa forma, também a gente falou sobre Dafra, né? A gente só não chegou a comentar sobre Suzuki, né? Já tentei também fazer um teste lá nas motos da Suzuki. Inclusive eu tenho até que dar uma cobrada em um consultor que eu conversei para fazer um teste. Ele me deixou no vácuo. E produtor de conteúdo, pessoal, principalmente produtores de canal pequeno como o meu, a gente geralmente é um pouco barrado em algumas lojas, né? A gente passa por algumas situações. E pra quem tá assistindo, por algumas pessoas, às vezes acha que é fácil, que você vai chegar ali numa concessionária com a câmera e que você vai ter portas abertas para gravar, para fazer vídeo, que o pessoal vai te tratar como um príncipe, como um pequeno príncipe. Mas não é bem assim não, tá, galera? Não se iludam. O pequeno produtor de conteúdo hoje, ele é um mero mortal. Ele é uma pessoa comum, como você. Eu sou uma pessoa comum, da mesma forma que você. Eu não tenho nenhum tipo de privilégio, nenhum tratamento especial só porque eu chego com uma câmera lá na loja para gravar. Inclusive, isso hoje é normal, é comum, né? As pessoas fazem um teste e gravar para ter como um registro. Eu conversei com um rapaz no último passeio que eu fiz do Dominar Rides, e ele simplesmente estava gravando o passeio para ele ter como registro ali. E isso se tornou uma coisa comum. Você vai na loja, você faz um vídeo, tira foto, manda pra patroa, manda pra namorada, manda pro pai, pra mãe, enfim, pra eles verem ali o que você tá querendo comprar, pra pedir a opinião de um amigo. Olha o trailerzão. Então isso hoje é comum. Inclusive você também que está assistindo, você pode ir numa loja com a câmera, ou não, né, dependendo da loja, e fazer o teu vídeo, gravar o teu test ride. Acho que isso é um direito que todo mundo tem de gravar. Eu quero gravar, eu quero ter o registro para saber se eu gostei ou não, para depois ir lá e rever. Enfim, o que eu não posso fazer, na minha opinião, é degradar a marca, degradar a imagem da marca, falar algo que venha ferir ou manchar a imagem da marca ou daquele produto.
isso que eu penso. Agora, em termos de lei, eu quero pedir ajuda aí aos universitários, porque eu queria entender se, por exemplo, se eu for numa loja, numa concessionária, fazer um test ride, começar a gravar o teste, e algum funcionário da loja falar, não, você não pode gravar, a gente não permite que você grave. Se é um direito da loja privar a gente de gravar, de fazer o registro do nosso test ride, ou não. É um direito do consumidor ter o registro. Então eu vou aproveitar e vou perguntar também pro Leandro Caravieri, eu acho que isso é uma pauta importante. Como ele é advogado, né? Eu entendo que ele teria não só mais propriedade para falar, mas ele teria uma base para poder abordar esse tipo de assunto. Então fica aí, Leandro, uma dica de conteúdo para você. Seria interessante trazer essa dica. Esse esclarecimento, essa dica não, esse esclarecimento. A pessoa que vai na concessionária, ela pode gravar o test ride, o seu test ride ou não. Se a concessionária não permitir, não quiser que ela grave, a concessionária tem todo o direito de interromper, de manifestar ali o seu desejo de que a pessoa faça o test ride sem fazer nenhum tipo de registro, seja por áudio ou por vídeo. O que a lei fala sobre isso? A lei protege o consumidor ou protege o concessionário nesse caso? Eu acho que o consumidor deveria ter o direito de gravar, de registrar, seja por áudio ou por vídeo, o test ride da moto. Eu acho um absurdo o cara ter que ir lá na concessionária, né, ele vai dispor de um tempo, né, para poder ir lá na concessionária e não ter sequer o direito de gravar o test ride. Se for uma pessoa sistemática, ele vai querer ver novamente, vai querer testar novamente, vai querer comparar. E o registro em áudio ou por vídeo ajuda muito. Eu falo isso porque os últimos testes que eu fiz teste nas motos da Shinerai, nas motos da Triumph, fiz teste na Bajaj. Em todos esses testes eu registrei, eu gravei, trouxe aqui no canal. E hoje, quando eu tenho algum ponto que eu tenho uma dúvida sobre o que eu falei, sobre o que eu testei, eu vou lá e dou uma repassada naquele vídeo, e aquele vídeo me ajuda a relembrar das impressões que eu tive. Então, para mim é de suma importância que o consumidor tenha o direito de gravar. E aqui em Curitiba eu fiquei sabendo de um caso em que a pessoa foi na concessionária gravar. Eu não vou falar aqui o nome da concessionária, eu não vou falar o nome da pessoa. E quando essa pessoa foi iniciar a gravação com a câmera, o consultor da loja viu que ele estava gravando e perguntou: você vai gravar?
Aí ele falou assim, vou gravar. Aí o consultor da loja falou, não, você não pode gravar, aqui não pode gravar. E não permitiu que a pessoa fizesse test ride e gravasse aquele teste. Então se essa moda pega, aí acabou também para os produtores de conteúdo, né? Mas eu acho que o grande prejudicado é o consumidor. Porque aí não vai ter mais vídeo de test ride. Eu gosto de vídeo de test ride. É uma coisa minha. Eu gosto de ver as pessoas testando e falando sobre a moto. Tem gente que não gosta. Aí é opinião, mas eu acho que as pessoas não deveriam ser restritas a gravar. Quem gosta de gravar, vai lá e grava. Quem gosta de assistir, vai lá e assiste. A plataforma aqui do YouTube é aberta por isso. Você escolhe o que você vai assistir. É uma plataforma democrática. Agora, privar a pessoa de fazer um registro do teste, eu acho que é uma baita sacanagem. Então isso que as concessionárias estão fazendo com algumas pessoas é uma baita sacanagem no motociclismo. Isso não se faz. A mesma coisa, por exemplo, de eu chegar lá na loja de um carro, de moto ou de um eletrodoméstico, tem um produto lá em exposição, uma moto, um carro, qualquer produto que seja, eu fazer um vídeo ali e mandar para minha esposa, mandar pro meu irmão, pro meu amigo, para ele ver, ó, olha que legal isso daqui. E aí na hora que eu tô gravando, chega um funcionário da loja, caraca, velho, e me barra. Fala, não pode gravar aqui não, não pode. Ah, vai se lascar, meu, vai se ferrar. Perdeu um cliente. Também é claro, eu estou expondo isso daqui, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Então deixa aí nos comentários, vamos trocar essa ideia.
entrar ali, ó. Tem já uma. Vou ter que entrar aqui pra fazer o... Ah, tem um retorno lá na frente, na verdade. O Bobi ali, ó. Ah, então aqui eu tenho que entrar aqui, ó. Vou pegar esse retorno aqui. Eu teria que pegar esse retorno aqui e fazer o corte aqui por baixo pra passar sentido Colombo. Aqui, ó. Tem um retorninho ali embaixo. Mas eu vou seguir aqui. Olha lá. Aí entrando ali ele já me deu a setinha pra entrar ali embaixo. Trincheira. Eu tô indo direto, pessoal, porque eu sei que pra onde eu tô indo, que é o posto de combustível, que é ali no centro, Jardim Paulista, Campina Grande do Sul, foi onde eu abasteci. Eu quero abastecer lá pra fazer essa média, tá? Então essa primeira média aqui a gente está fazendo o amaciamento do motor. Então eu estou procurando ao máximo possível andar respeitando o limite de giro do motor. E aí de início ele estava com o shift light programado a 3.500 giros, então eu consegui andar aí até uns 75 km por hora. Aí depois ali, acho que dos 250 km ou 300 km, não lembro ao certo, liberou para 5.000 giros. Então a programação mudou. Essa parametrização já é programada para o amaciamento, tá? A moto está no modo amaciamento, então eu seguindo essa programação do shift light, eu vou estar amaciando o motor dentro daquilo que foi programado, sugerido para essa moto aqui, e que está também no manual da moto. Agora eu vou entrar aqui, ó. Aí tem a sinalizaçãozinha ali da trincheira, tem um retorno lá na frente. Eu entro aqui à direita e ele já pede para eu seguir aqui, ó. Tem a bifurcação, né? Um encontro de duas vias. E aí ele já pede para eu entrar à esquerda a 200 metros. Então, o posto de combustível que eu vou fica ali atrás. Fica lá atrás. Então, vou fazer o retorno aqui. Hoje tá quente, hein? Saiu um solzinho.
Tem que colocar um suporte de placa ali, cara. Senão vai dar ruim. Tem que providenciar. A moto foi emplacada na quinta-feira. Tô pensando também se eu vou lá no Serpentina do Café hoje. Acho que vou deixar pra amanhã. Opa, boa tarde, tudo bom? Você completa na gasolina comum, por favor? Vamos ver quanto que vai entrar. De gasolina. Já apareceu um indicador lá no painel, né? A gente rodou aí 300 km. Mas eu acho que dava pra rodar mais uns 30 km. Mas aí ia forçar muito a bomba de combustível da moto, né? Então, acho que 16 litros. 16. Pá, obrigado. É cartão, tá? R$100, 16.9 942. Tirar uma foto porque eu acho que a câmera não está configurada para gravar aqui nesse nível de luz. Aproxima. Crédito? Crédito, isso. Foi, beleza. Precisa me ver não, tá? Obrigado. Valeu. Então 16.9. Vamos encostar a motoca ali pra gente fazer ali. Colocar aqui onde tem sol. Então completamos o tanque. Vamos aqui no painel. Aqui temos 337. Nossa, cara, a gente rodou até o talo. Quase eu fiquei na rua com pane seca, porque deu.
Aqui, ó. Deu 19,942 de litros. Não, 16, né? 16,942. Então aí rodamos 337,6 quilômetros e ali entrou 16,42 litros. Uma média aí de 19,92 litros com quilômetro. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui no Trip tá marcando 22,9. Mas eu acho que isso daí deve ser por quê? Porque tá contando o consumo geral. O geral da moto. Não mostra o do Trip, né? Então até que a média tá caindo, né? Tava 25 e agora tá 22,9. Depois que eu comecei a andar a 100 por hora, a média caiu bastante. E não tem informação de consumo no Trip, né? Aqui é o consumo médio e aqui mostra o consumo instantâneo. Enquanto eu estou acelerando a moto, dando a mão aqui, eu vou vendo quanto que está consumindo ali. Rodados aqui, ó. Total rodado aqui. 419 quilômetros rodados. E aí para a primeira revisão restam 582 quilômetros, né? Ou, né, 7 de 2026. Então tenho aí basicamente 30 dias, né? Mês 7 de 2026. Pô, eu tenho um ano, né, para fazer essa quilometragem, ou 1.000 quilômetros, ou rodar os 1.000 quilômetros. Então assim, o intervalo aqui está marcando 7 de 2026, que seria julho, né, da data que eu comprei. Da data que eu tirei lá da loja, eu retirei no dia 17, mas na notinha tá dia 16. Foi o que eu combinei com o Luiz lá, porque para não ter que ficar imprimindo outra nota e tudo mais, ia ter que imprimir de novo. Foi lá, um dia só, cara, não faz mal, não tem problema, pode deixar aí. Então eu tenho aqui, ó, até julho, 16 de julho de 2026, para fazer 582 quilômetros. Tá? Porém, eu vou fazer essa quilometragem aqui muito rápido, né? De quando eu rodei, quando eu cheguei aqui, eu tinha rodado 13 mais 32, tava com 45 km a moto, né? Vamos ver no vídeo aí, 419 menos os 45, deu 374. Que é o do Trip 1. Ah, galera, então eu medi errado aqui, ó. Eu vou procurar o vídeo aí que eu fiz quando eu abasteci e vou colocar pra vocês. Eu zerei esse daqui e esse daqui quando eu abasteci. E aí quando eu fui fazer o primeiro rolê com a moto, eu zerei esse daqui. Então essa média está errada. Eu rodei 372 quilômetros, que são esses 372 mais o que já tinha rodado, que aí daria, ó, 372,9, ia dar os 374 aqui, né? É que eu arredondei ali para mais. Então vamos fazer aqui agora esse 372,9 dividido por... Já esqueci já, o 19.942. 16.942. 22 quilômetros. Então eu vou colocar um vídeo pra vocês verem que eu não tô querendo manipular. Tá? No dia que eu fui fazer o primeiro abastecimento, eu zerei o Trip 1 e zerei o Trip 2. Porém, na semana que eu fui sair com a moto, se não me engano foi no domingo, né? Eu zerei o Trip 2 para ver quanto tempo que eu ia gastar ali
no domingo ou no sábado, quanto tempo que eu ia gastar naquele percurso, né? Então ficou o Trip 2 zerado para aquele percurso de lá para Canoas dele novamente, né? E esse daqui eu já tinha zerado quando eu fiz o primeiro abastecimento, então eu teria que ter pego esse valor aqui do Trip e não do Trip 2. Então a autonomia da moto hoje foi de 372 km/9. E o consumo foi de 22 km com litro, tá? Então eu vou deixar aí o vídeo do dia que eu zerei e hoje mostrando aqui o Trip 1 e o Trip 2 pra vocês, beleza? Pra vocês verem que eu não tô querendo manipular aqui, que eu lembrei exatamente isso, eu vi que tinha um valor aqui, outro valor aqui, não tava lembrando que eu tinha zerado os dois e depois no dia seguinte que eu fui sair com a moto, eu zerei só o 2 para poder contar o tempo que eu fiquei rodando no percurso. E aí eu tinha esquecido desse detalhe, tá, galera? Mas aí corrigindo, o consumo dela foi esse daqui, ó, 22,01 e o que tá marcando na moto tá marcando 23, ó. Então tem 1 km de diferença. Então esse aí é o primeiro consumo, vai vir outros por aí. Eu acho que a moto vai ficar mais gastona com o passar do tempo, porque eu vou começar a andar em velocidades mais altas, né? Hoje no máximo que eu tô rodando aí é 110. 110? 110 passando um pouco ali do giro, né? Mas o certo seria rodaria até 100, tá? Até 100 por hora. Como eu já fiz vídeo do consumo, acho que eu vou ir pra casa. Amanhã tem um rolê pra ir. O pessoal me chamou pra ir num rolê. Eu não sei se eu vou, porque eu não sei quanto tempo que vai demorar lá, né? Eu não conheço muito aqui a região, então eu não sei quanto tempo mais ou menos que vai demorar. E como eu tenho um compromisso amanhã à noite, eu não queria fazer um passeio muito grande, prolongado, ou sair tarde, voltar mais tarde ainda, para não complicar o meu dia. Então acho que eu vou deixar para ir no Serpentinho do Café amanhã e faço o vídeo para vocês. Eu tenho que zerar aqui também, né? Agora eu vou zerar os dois trip, tá? Ó, zerei o Trip 1, zerei o Trip 2. Aí como eu zerei o Trip 1 e o Trip 2, zerou aqui também um consumo médio. Ah, tá. Então esse consumo médio aqui muito provavelmente deve ser do Trip 1. Bom saber. Mais um ponto aí para eu pesquisar e trazer para vocês a informação nos próximos vídeos de consumo. Então a moto teve uma autonomia aí de 372 km com um tanque de combustível. Uma autonomia maior do que a minha moto anterior. Porém eu acho que em viagens vai ficar praticamente a mesma coisa. Acho que eu vou conseguir rodar no máximo 300 km por tanque. Ela tem um consumo menor, mas ela tem um tanque maior, né? E aí isso faz com que aumente a autonomia dela. Então agora eu vou ir pra casa para editar os vídeos. Eu tenho alguns vídeos para editar. Então se eu for sair pra fazer passeio agora, eu vou ter menos tempo para editar os vídeos. E como hoje eu acordei mais tarde porque eu tava cansado, eu passei a semana toda indo dormir tarde e acordando cedo. Então
Eu acho que eu vou aproveitar o dia de hoje para editar o vídeo, descansar mais um pouquinho, à noite sair com a família, curtir a família. E amanhã eu faço um passeio, amanhã de manhã. Vou tentar levar a patroa amanhã comigo. A minha esposa já sentou aqui no banco do garupa e ela curtiu bastante. A posição do banco, para a perna dela ficou muito bom. Não ficou nem muito flexionado assim para dentro, né? Ó, tipo uma ponta de flecha o joelho, né? Nem muito para frente, né? E o banco também não é muito largo, não é muito largo e nem muito fino. Na scooter ela reclamava que o banco era muito largo. Então isso numa viagem ali de... Não digo nem uma viagem, num percurso ali de 90 km, ela já sentia muita dor na perna. Na parte da coxa e na parte da perna ali, né? Da panturrilha. Na DR-160 o banco era mais duro e a perna dela ficava bem flexionada, fazendo aquela ponta de flecha, né, no joelho assim, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Já na Dominar 250 a perna dela ficava numa posição mais relaxada, mas infelizmente nós não tivemos a oportunidade de viajarmos juntos, porque na ocasião que eu fui para São Paulo, que ela poderia ter ido comigo, infelizmente ela precisou fazer uma cirurgia e ela estava em recuperação e ela não pôde ir. Aí não deu para testar uma viagem de 800 km com garupa. Mas já nessa moto aqui ela já testou o banco, ela já deu ali um parecer de como se fosse primeiras impressões, mas primeiras percepções, não impressões, né? Ela passou ali as primeiras percepções dela, ela gostou, ela ficou bem confiante de que o banco vai ser confortável para viagens por causa da posição dela, ficou bem, as pernas ficou mais relaxada, ficou melhor posicionada ali para ela, para a altura dela. Então agora a gente vai se programar para fazer um passeio de garupa, né? Como eu falei pra vocês, um dos motivos que essa moto faz sentido pra mim é a questão de que dá pra viajar com ela com garupa. Eu entendo que tem motos melhores para viajar com garupa, como por exemplo uma Versys 650 seria uma melhor opção para viajar com garupa, mas aí eu tive que colocar na balança e fazer ali e ponderar, né? Fazer a minha ponderação do que eu busco numa moto e como a moto me atende. Então uma das coisas que eu gosto dessa moto que é o motor dela são 3 cilindros. A diversão dela é mais interessante pra mim, tá, galera? Aí é gosto, tá? Tem gente que gosta mais do bicilíndrico, tem gente que gosta mais do tricilíndrico, tem gente que gosta mais do motor quadricilíndrico. Eu gosto mais do quadricilíndrico. Então um dia eu ainda vou ter uma moto com 4 cilindros. Porém nessa faixa de preço que eu paguei nessa moto, dos 58 mil reais, não tinha uma quadricilíndrica 0 km que eu pudesse rodar com garupa.
E essa moto aqui, galera, nossa, é sensacional. Tô achando muito da hora, muito boa essa experiência. Tô curtindo bastante. Foi uma conquista realizada mesmo. E agradeço a vocês por partilhar deste momento. Vocês fazem parte dessa conquista. Muito obrigado mesmo, galera, de coração. Então vamos ver se a gente consegue fazer uma viagem amanhã. Uma mini viagem, né? Um passeio, uma viagem não, um passeio com garupa. Viagem é fica muito pretensioso, né? Mas vamos tentar fazer um passeio com garupa amanhã. A gente vai de manhã cedo no Serpenteando Café. Vou conversar com a minha esposa. Se não for possível, aí qual que vai ser o outro planejamento? Eu deixo para ir no Serpenteando Café semana que vem. E aí eu vou optar aqui entre ir no passeio com um grupo de motociclistas, ou eu faço um bate-volta em Registro, que aí eu já testo o conforto da moto também. Seria interessante testar o conforto dessa moto. Aí eu faço aquele mesmo teste de viagem que eu fiz com a Dominar 250. São 200 km para ir. A gente toma um café. Aí dessa vez eu vou querer tomar um café lá em Registro. E mais 200 km para voltar. Totalizando 400 km com uma parada. A moto já está abastecida, então quando eu chegar lá, eu vou ter que fazer um abastecimento também, né? A autonomia aqui, né, nesse primeiro abastecimento foi de 370 km. Então, como o percurso total que eu vou fazer será de 400 km, eu vou ter que fazer uma parada para abastecer a moto. Então eu vou rodar 300. Vou rodar 200, parar, abastecer, fazer a média e rodar mais 200. Então esse foi o rolê de hoje, pessoal. Um feliz dia do motociclista para vocês que são motociclistas. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau!